tempo vou contar a história da Rosa. São pacientes, assim, eu amo meus pacientes, né? Porque eles são pacientes que se identificam com o meu jeitão também, né? Então, eles me contam as coisas e às vezes me contam por escrito no WhatsApp, eu dou print, mando para eles, apagando. Não. Posso postar? Pode. E aí eu conto, posto, enfim. Essa Rosa aqui foi uma descoberta, né? Na verdade, foi o marido de uma paciente que comprou para dar de presente numa viagem. Ela chegou contando que era ótima, a prova d'água e não sei o quê. Falei, quero uma, vou experimentar. Antes de indicar, eu tenho que experimentar. Levei para casa. Isso aqui é o que eu falei, não é de Deus isso aqui, gente. É demais. Por quê? A vibração... A rosa, gente. Essa rosa é sensacional. A vibração dela, no jardim, essa com rosa. essas ranhuras aqui, ela estimula toda a parte... Ela não é para penetração, tá vendo? Não tem nada a ver com penetração. Ela estimula toda a parte externa. E quando o clitóris já está estimulado, o miolinho dela é o sugador. Então, você encaixa aqui e aí... Pronto. E aí... E precisa usar gel com isso ou não? Não necessariamente, porque só de começar a estimular vai lubrificar, tá? Mas, e como não vai penetrar, não tem a necessidade. Mas vai aí do gosto, enfim. Ela é a prova d'água, pode usar no chuveiro e tal. E aí eu falo que as mulheres começam a experimentar orgasmos múltiplos quando descobrem um sugador assim. Porque estimula mais, muito mais do que a coisa do sexo, que no sexo teve o primeiro, você fala, ai, tá bom. Chega por hoje, missão cumprida. Cansa muito. E aí, a história começou com... eu indiquei para todas as pacientes, para todo mundo. Foi um tal de vender rosa lá, de o marido da paciente comprar, eu revender. Foi uma coisa de rosa, muitas rosas. E aí, uma vez, uma das pacientes reclamando de falta de libido ainda, já é uma paciente antiga minha, nem é da terapia sexual. Eu falei, viu, mas você comprou rosa. Logo que eu falei da rosa, cadê? Não está usando? Ah, porque não dá tempo, porque tem as crianças, não sei o quê. Aí eu dei uma bronca, né? Eu falei, minha filha, você precisa de 2 minutos. Você, por favor, vai no banheiro, 2 minutos. Você não vai fazer xixi de vez em quando? Vai lá, liga a rosa e tal. Aí, gente, falei para ela de manhã. Quando foi na hora do almoço, eu recebo uma mensagem dela. Ela nunca tinha usado. Eu vou tentar reproduzir. Ela até já tinha usado golfinhos, outros tipos, mas com sugador, não. E aí ela me manda assim, Márcia do céu. Aqueles WhatsApp, né? Que é aquilo? Você falou 2 minutos em menos de um, eu já não estava sentindo mais nada e tal. E aí, dei print, compartilhei, conversei com ela e foi super legal. E outras pacientes que viram aquela postagem, Márcia, me fala dessa rosa. Acho que você tem que ganhar uma porcentagem dessa rosa. Eu tenho que ganhar uma porcentagem. E aí, uma paciente perguntou sobre orgasmos múltiplos, se é real, se não é, como funciona, ejaculação feminina. E eu fui explicar para ela. Existe o orgasmo múltiplo, é aquele que você vai viver, experimentar vários orgasmos dentro da mesma relação. Isso. Dentro da mesma relação. Pode levar 1 hora, aquela relação que foi longa e tal. Mas pode acontecer seguido também, e pode ser em questão de segundos. Né? É dentro da mesma relação, mas de um pico de prazer. E a ejaculação, quando libera o líquido, que nem toda mulher vai liberar, nem todo orgasmo vai vir com ejaculação, nem nos homens. Mas isso essa questão da ejaculação feminina. Só cortando um pouquinho bora lá, que isso é importante. Mas é toda mulher que pode ter? Ou não? Não dá para dizer toda mulher, é muita gente, né? Então não dá para dizer. Mas é fisiológico? Qual a questão? É fisiológico e assim, quanto mais ela for estimulada, maior a probabilidade dela ter uma ejaculação. Por exemplo, mulheres que passam pela massagem íntima, massagem tântrica, um sexo que foi super estimulado, ou uma florzinha que vibrou e sugou por muito tempo, muito provavelmente ela vai ejacular, né? Uma das pacientes mandou assim, Márcia, pelo amor de Deus, me mijei toda com aquela rosa. Mas a ejaculação, ela é como se fosse uma urina, não? Então, a ejaculação ela pode sair de dois lugares. Existem as controvérsias, tá? Mas o que a gente encontra como pesquisa aí? Um líquido que sai da uretra, que é um líquido mais líquido mesmo, menos espesso, que não é urina. Então, não tem cheiro de urina, não tem cor de urina, e ele vai molhar o colchão, o sofá, a região, como se fosse uma urina mesmo. Vai fazer uma mancha de molhado, porque é uma quantidade maior. Tá? Quando a gente vai olhar, e uma das vezes que eu experimentei essa ejaculação, acabou tudo, meu marido paga cada mico comigo. Eu fui lá, acende luz, cheira lençol. Eu preciso saber para falar para as minhas pacientes. Com certeza. E é isso, não tem cheiro. Quando eles colocam ali no laboratório para pesquisa, vai encontrar traços de ureia, é a ureia, se não me engano, porque sai do mesmo canal, mas não é urina. Né? E existe a ejaculação que sai, e os nomes são em inglês, por isso que eu me recuso a pagar esse mico, tá? Mas tem a ejaculação que vai sair aqui dessas glândulas de Skinny, que são 2 glândulazinhas que estão logo abaixo da uretra. O líquido daqui, ele vai sair um pouco mais espesso, menos do que o esperma, mas é mais espesso, esbranquiçado. Como se fosse a lubrificação mesmo. Isso. Só que ele é um pouco mais espesso que a lubrificação. E escorre
Nenhum dos dois espirra, você sabe melhor que eu, né? É, Essa ejaculação então, que pois espirra. isso daí São bolsas de água no canal Aham. vaginal, muitas vezes, Sim. né? A mulher normalmente vai sentir sair Só. quente e só. Ambos Os dois, dependendo da posição. Porque sim. que nem a mulher embaixo, o homem em cima, o homem nem vai sentir que molhou, né? Porque vai Sim. descer, não vai sentir quando está deitado. Então, depende da posição, os dois vão sentir. Dependendo, não. Não. Aí, imagina, mulheres que foram super estimuladas, aquele sexo que foi super legal, porque para acontecer tem que ter um nível de estímulo legal, né? Aham. Vão ter mulheres que têm uma facilidade de drenagem maior do que outras, por isso que nem todas vão experimentar. Mas, enfim, ela teve aquele sexo que foi super legal, ejaculou e ela acha que fez xixi. Como que ela vai para a próxima relação? Ela fica Travada. Trava, né? Porque não tem conhecimento. Morrendo de medo, que ela vai ter dor, não vai lubrificar e não vai ejacular, porque ela achou que fez xixi. Então, essa paciente falou, me mijei toda. Peraí, me explica esse me mijei toda. Ela me explicou, eu falei, não, criatura, você ejaculou. Aí, essa segunda paciente me perguntou, dei uma aulinha lá, expliquei o que era um, o que era outro, e que o estímulo contínuo e tal, beleza. De manhã, quando foi na hora do almoço, eu vejo a mensagem da segunda paciente, que foi sensacional também, que deu o que falar. Márcia do Céu, um memezinho que tem lá, uma figurinha. Fui fazer, terminada a nossa sessão, fui fazer minha lição de casa, mais ou menos assim. Fui fazer minha lição de casa, e eis que saiu o tal líquido. Fui fazer a minha investigação, porque eu falei para ela, se sair, vai investigar. Fui fazer a minha investigação e não era urina. Agora, aquela história dos orgasmos múltiplos, eu não sei, porque chegou uma hora, eu perdi o controle e resolvi parar. Ela ficou... Eu me matei de rir com ela. Ela quis né? parar. Não, ela falou assim, chegou uma hora, eu perdi o controle, eu parei. Depois ela coloca, agora eu tô aqui lavando edredom, lençol, e perdi a minha rosa ainda. Perdi a minha rosa, fui achar não sei como embaixo da cama. Pensa no nível de excitação que essa mulher conseguiu para ter que parar. Porque chega uma hora, tem que parar mesmo. Então, gente,